Olá, eu sou a Erika Lima e hoje aqui no Convergente eu tenho o prazer de receber o André Fiorini. Ele que é farmacêutico, consultor da Canamedes. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente polêmico. Um tema que leva assim, muitas pessoas a discutir realmente, que é muito comentado, mas que o conhecimento é muito distorcido sobre ele. Vamos falar hoje sobre a maconha, que ela cientificamente é chamada de... Cannabis medicinal, né? É isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente. Érica, eu que agradeço a oportunidade, né, de, como você disse, gerar informação, fomentar informação para a população, para que a gente vá desmistificando uma série de preconceitos que existem, né? A cannabis é uma planta que se usa já há mais de 10 mil anos como medicamento e há pouco tempo que já se aventou de se colocar cientificamente, né, para o uso indiscriminado no termo medicinal. Então vamos tentar nesse tempo aí gerar o máximo de informação para que as pessoas se sintam seguras para adquirir, para usar, inclusive para poder repassar essas informações, né? Você falou que ela é utilizada há muito tempo. Fala um pouco sobre a história da cannabis. A cannabis, o primeiro registro de uso de cannabis foi por um imperador chinês, cerca de 2 mil anos antes de Cristo. O registro que foi registrado, ele usava para dor, para esquecimento, inclusive, para memória, para artrite reumatoide, né? Então tem uma série de registros. Esse foi o primeiro. Mas tem-se informações que ela já é utilizada há mais de 10 mil anos, né? 8 mil anos antes de Cristo. No Brasil, ela chegou através dos escravos, na cerca de 1820, mais ou menos, né? E o cânhamo, né, que é a maconha, a fibra do cânhamo, ela é uma commodity, era uma commodity muito utilizada, né, nos séculos 18, 19, porque a fibra do cânhamo é muito forte, né? Inclusive a independência dos Estados Unidos foi assinada numa folha de fibra de cânhamo, né? O Brasil, ele fala muito, a questão das políticas públicas, principalmente de combate a drogas no Brasil, ela não tem uma força, né? Tudo é colocado realmente dentro de um aspecto policial. Você falando sobre esse aspecto histórico que você vai terminar de contar pra gente, eu queria que você depois relacionasse essa questão dessa substância para uso na questão das drogas. A cannabis medicinal, a gente não pode colocar na mesma cesta a cannabis medicinal e a cannabis droga, né? A cannabis sativa, né? O fumo ou as outras diversas usos como droga, né? A cannabis medicinal, principalmente na legislação, a gente tem que divulgar isso porque tem que ser separado. Uma coisa é você tratar doenças com cannabis, outra coisa é você legalizar uma droga, né? São coisas completamente diferentes, né? Hoje muitos medicamentos são derivados de drogas antigas. A morfina é derivado de uma droga, né? A codeína é derivado de uma droga. Então a cannabis, por ser tem essa pecha de droga e tudo, o ideal é que a gente separe isso. Tanto é que a discussão no Congresso tem que ser desvinculado, né? A cannabis medicinal, ela ajuda, combate diversas doenças, diversas manifestações, enquanto que a droga é outro tipo de política, outro tipo de atuação que a gente tem que debater, né? Aqui vamos nos ater à cannabis medicinal. Eu acho interessante porque você está colocando dessa forma, eu consigo entender, né? Mas grande parte da população não entende desse jeito, porque a discussão justamente no âmbito político não está dividida. Exatamente. Essa é mais uma das informações, das objeções que a gente tem que quebrar. Essa questão da droga e medicamento. Se confunde muito isso, né? Mas eu costumo dizer, Érica, que o principal combate a isso é o quê? A hora que a pessoa precisa. Porque quando precisa, o preconceito termina na hora, sabe? Assim como outros medicamentos, que às vezes podem não ter uma comprovação científica robusta, mas que quando a pessoa ou algum familiar precisa, e o médico ou alguém indica, a pessoa vai atrás. Então, essa hora que quebra-se todos os paradigmas do preconceito. Quando você vê alguém sofrendo, alguém da sua família, ou mesmo você, aí, como diz, a coisa aperta e as pessoas se julgam com vontade de usar, né? Para a família ou para ele mesmo, aí
se quebram todos esses paradigmas. E voltando na história que você estava contando, né, o uso dessa substância, como é que era feita? Ela era feita como já um medicamento ou não? Conta um pouco. Na década de 30, por exemplo, que começou a guerra às drogas nos Estados Unidos, que era mais combate mesmo, né, pararam-se as pesquisas. Por quê? Foi considerado droga, né, então não tem como você fazer uma pesquisa de uma coisa que é proibida. Então, as pesquisas cessaram completamente. Na década de 60 começou-se a estudar alguma coisa, mas na década de 90, que um israelense, o professor Rafael Mishulam, que ele elucidou o sistema endocannabinoide, que o CBD, a cannabis medicinal, atua. Então, para a ciência, a década de 90 parece longínquo, mas é muito recente. Né? Para a ciência, 30 anos, né? E depois disso que começaram, né, os estudos mais robustos. No Israel é muito desenvolvido nesse caso. No Brasil, teve o professor Carlini, da Unifesp, que foi o grande que rompeu essa barreira, que na década de 70 ele fez pesquisas com cannabis e tudo, com toda a dificuldade de se conseguir o produto cannabis medicinal. Né, porque a pesquisa esbarra justamente nesse. Como é que você vai fazer uma pesquisa que é difícil encontrar o produto? É verdade. Para a gente poder começar, que eu já estou começando a entender, porque eu não sabia nada sobre isso. E eu até falei para o André, eu acho que é até importante, interessante, porque à medida que eu vou querendo elucidar a minha curiosidade, eu acho que é a mesma coisa o público que está assistindo a gente. E você falou que vários medicamentos também, né, foram feitos em laboratório e oriundos de outras drogas. Tem algum exemplo de um medicamento comum, por exemplo, que a gente faz uso? A codeína, né, que é o Tilex. Ele é derivado de uma droga que era extraída da papoula, né, do LSD, um parente do LSD, para dor. Né? E aí é utilizado para dor? Para dor. A codeína, que é o Tilex. E você, né, que está à frente, que já está aí representando vários tipos de estudos, que tem esse conhecimento, é um farmacêutico bem conhecido, de renome, por que a cannabis ela é um medicamento seguro e eficaz? Ótima pergunta, Érico, obrigado. Porque, por exemplo, em termos de segurança, né? Segurança, até hoje não se tem notícia, não se tem nenhum trabalho científico que comprova uma overdose por cannabis. Seja fumada, seja aspirada, não existe nenhum caso, nenhum relato de uma overdose só de cannabis. Obviamente, se você fumar um cigarro de cannabis, usar cocaína, usar um Rivotril, tomar álcool, aí vai ter um sinergismo, mas só de cannabis não há relato. Essa segurança é muito difundida. Tá? Isso é uma questão farmacológica, porque aí a gente teria que ter mais tempo para explicar e tudo, mas é muito seguro. E por que é eficaz? Porque ela atua no sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, que eu falei que foi elucidado na década de 90, ele é o grande maestro do nosso organismo. Ele controla as funções neurológicas, as funções até de alergia. Tá? O sistema endocannabinoide, ele monitora, ele controla isso. Tá? Ele promove a homeostase. Homeostase em fisiologia quer dizer equilíbrio. Então, ele que faz o equilíbrio do organismo. Né? Então, por que ele serve para doenças degenerativas? Né? Porque a função cerebral dele é uma função de estabilidade. Tá? Então, a pessoa que está tendo muitas convulsões, ele volta à normalização. Né? Por que ele atua no Parkinson? Tá? O Parkinson, a grande deficiência de um paciente parkinsoniano é que ele tem deficiência de dopamina, que é um neurotransmissor. Né? O sistema endocannabinoide ele regula essa questão da dopamina também, esse neurotransmissor. Por que ele serve para pessoas em tratamento com quimioterapia? Né? Quem passa por um tratamento quimioterápico, ele zera praticamente o apetite dele, ele tem muita náusea, né, e vômitos, náusea. O THC, que é a outra substância do sistema da cannabis, ele é um antiemético, ou seja, ele evita esse vômito, náusea, muito potente. E também o orexígeno. O orexígeno é o quê? Ele provoca fome. Então, para um paciente que está fazendo sobre quimioterapia, é bom que ele tenha fome. Né? É bom que ele tenha fome. E por aí vai. Então, assim, são várias e várias
funções que o organismo, que o sistema endocannabinoide controla. Eu acho interessante você estar falando isso, eu já fui me remetendo, porque recentemente eu acompanhei também a minha mãe, que teve um tratamento de câncer, e tudo que você foi me relatando, algumas dessas situações, a minha mãe enfrentou. Eu aproveito e deixo um abraço para ela aqui, também para Michele Vale, e também aqui para a Meire, a filha da dona Juliana, que está assistindo a gente, e que elas estão muito interessadas sobre esse assunto, porque, por exemplo, a Meire e a Michele, você sabe que a Michele está na luta aí, tem um filho, um beijinho pro Léo, e o Léo, ele está passando por muitas situações com a Michele que esse medicamento seria muito importante para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida. Então, eu já queria saber quais são os usos comprovados de remédios à base de cannabis, que a gente que já tem essa comprovação que seja seguro. Os estudos mais robustos, né, e os primeiros estudos são epilepsia refratária, que é o caso do Léo, né? Epilepsia refratária por quê? Justamente porque o canabidiol ele estabiliza a função cerebral. Né? Então a gente tem muitos casos, muitos pacientes de crianças que tinham 15, 20 crises por dia, tem uma crise por mês, uma crise por semana que seja. Quando você sai de um relato desse, né? Se transforma a vida da pessoa, transforma a vida da família, Verdade. dá uma perspectiva de vida melhor, inclusive para a criança, porque cada convulsão que a criança tem, o cérebro vai se degenerando. Né? Então, se a gente consegue estabilizar isso, né, é um grande ganho. Autismo, tá? Melhora muito a questão cognitiva do autista, melhora a questão sociabilidade do autista. Né? Como eu já te falei, para câncer, dor crônica, fibromialgia, tá? Enfim, Parkinson, Alzheimer, a gente começa a falar, aí vem aquela descrença, né? Mas tudo que serve para muita coisa acaba não servindo para nada. Mas depois que a gente conhece, estuda o grande sistema endocannabinoide, a gente vai entender o porquê, porque ele regula tudo, ele modula o organismo inteiro. Então, praticamente qualquer função, a função fala muito hoje imunológica, né? A imunológica, tanto de imunologia para não se adquirir doenças, como da doenças autoimunes. Artrite reumatoide, por exemplo, tem muita função, tem muitos pacientes utilizando para artrite reumatoide, né, que a artrite reumatoide provoca uma dor crônica. Então, ansiedade, quem que não está ansioso hoje, né? Me fala. E na questão do Alzheimer especificamente e do Parkinson também, né? O que já se teve de estudos que mostraram assim o melhor desenvolvimento da pessoa com relação a esse tipo de problema? Sim, sim. Além dos estudos, Érica, a gente tem muita evidência. Né? Os mais robustos são para epilepsia refratária. O Alzheimer e o Parkinson são doenças que estão sendo muito pesquisadas, o canabidiol, mas não tem estudos assim. Outra coisa, eu vou abrir um parênteses, porque a pesquisa com a cannabis medicinal, ela tem um calcanhar de Aquiles, que é o seguinte, o tipo de produto que se usa, tá? A padronização do produto, a dose, a concentração, o veículo. Então esbarra-se a pesquisa nisso, porque às vezes você tem alguns trabalhos, mas que citam assim, muito sutilmente que tipo de óleo, que tipo de produto que foi utilizado. Inclusive a nossa empresa é muito interessada em participar desses estudos. A gente fornece o óleo. O mais interessante agora que eu queria entender, porque a gente está falando justamente sobre a cannabis. E aqui no Brasil, a gente sabe que é muito marginalizado a questão dos estudos da ciência a respeito desse medicamento. E como é que está a questão do estudo? Vocês conseguem, como é que está de levar adiante os estudos aqui no Brasil? São feitos no Brasil? Vocês estão com parceria fora? Como é que está essa questão da relação dos laboratórios? Hoje, a gente está participando de um estudo na UFMG com mastócitos, com a questão inflamatória, né, e de câncer, e tem um estudo na Universidade Federal da Bahia, também na neurologia lá. Tá? Nós estamos participando desses estudos, fornecendo óleo. Inclusive, quero reiterar aqui e reforçar, quem estiver assistindo, tiver a oportunidade da gente fornecer esse óleo para que as pesquisas se desenvolvam, né? É muito interessante para a gente, por quê? Primeiro que a gente confia muito no nosso produto. É um produto certificado, é um produto que tem reprodutibilidade de produção. Então, se a gente tem interesse em fornecer, para quê? Para gerar conhecimento, gerar artigo,
Né? Todo mundo está ávido para ter um artigo de Parkinson que seja robusto, que seja consciente. Tem. Se procurar, tem. Aqui a gente Tá. tem a Universidade do Amazonas, tem Sim, o MUFAM, sem né, dúvida. temos vários institutos de Sim. pesquisa também. Eu acho Estamos que seria abertos. interessante, Sem né, dúvida. realmente levar adiante. E aí, existe estudo que diz que os efeitos do canabidiol não seriam tão diferentes, né, do que os outros analgésicos. Você confirma isso? Tem alguma contradição? A questão do canabidiol para dor aguda, não. Você tem um processo inflamatório agudo, você bateu o seu joelho no futebol, por exemplo, inchou e tal, não. Mas na dor crônica, sim. Na dor crônica tem muita utilização. Principalmente na dor, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, que é uma dor lancinante que tem. A minha mãe teve neuralgia Sim, do trigêmeo. sim, tem muitos casos, muitas pessoas utilizando. Aí, por exemplo, a fibromialgia tem um componente de depressão, geralmente tem um Aumentou componente de tantos depressão. os casos de fibromialgia, Sim, né? sim. Tem um componente expressivo de depressão quando da fibromialgia. Né? E o canabidiol entra nisso aí também. Principalmente devido à quantidade de THC. Porque a dor ela é mais combatida, nesse caso, com o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o canabinoide que provoca o efeito da viagem, né, da maconha. Só que num cigarro de maconha você tem 25, 30% de THC. No nosso medicamento, por exemplo, um deles que tem o THC, ele tem 0,3%. Porque há o controle, né? Exatamente. Vocês colocam aquela quantidade e as substâncias necessárias para surtir efeito dentro do determinado problema que Exatamente. você quer atingir. Não é uma coisa de eu ir lá pegar a maconha, como falando de uma forma vulgar, e fumar aqui, né? Mas seja, por incrível que pareça, Érica, antes de 2015, quando o canabidiol era proscrito no Brasil, que era proibido de qualquer forma, as pessoas importavam. Mães e pais desesperados importavam dos Estados Unidos e de outros locais e tal. E a Polícia Federal abria, pegava. Tem pais e mães respondendo até hoje, respondendo à justiça com o tráfico de droga. Né? Aí em 2015 que realmente foi liberada a questão da importação e tudo. Inclusive eu queria indicar um documentário que chama Ilegal, tá? Falar dessa saga das mães e pais atrás de se conseguir cannabis medicinal em 2015. É muito, muito interessante, sabe? Essa procura, essa busca para legalizar. Ninguém queria passar por cima da lei nem nada, queria dar essa condição para os filhos. O documentário chama Ilegal. Um dos motivos que levou, né, hoje o Convergente a entrar em contato com você, André, é porque a gente teve uma demanda muito grande e isso me levou a pensar, né, nossa, porque antes quando falava sobre essa discussão não tinha uma quantidade de pessoas que estão se organizando para ter acesso a canabidiol, né, para tratamento de qualquer situação que seja. E aí eu aproveito e pergunto, como é que está essa relação com a Anvisa? Né? O que já foi aprovado? O que é lei, o que é crime ainda no Brasil? Uhum. Bem, em 2019, em dezembro de 2019, a RDC, que é uma lei da Anvisa, que é uma resolução da diretoria colegiada, a RDC 327 coloca o canabidiol disponível nas drogarias do Brasil. Só que ele autoriza a produção no Brasil. Nossa, que legal, autorizou a produção? Ótimo. Só o que é proibido? Você não pode plantar, não pode trazer parte de planta, não pode trazer semente e tal. Então o que é o produzir? Você traz o óleo, fraciona o óleo. Isso que é produzir. Tá? Então tem canabidiol nas drogarias. Tá? Com um detalhe muito grande, o preço é exorbitante. Isso que eu já ia perguntar. O valor, infelizmente, ainda é muito inacessível. Se não tem produção, né, de canabidiol no Brasil e a gente vai exportar o óleo, aí a questão que eu ia perguntar era justamente a questão dos valores. Sim. Mais ou menos saía quanto o valor do canabidiol? Um frasco de 30 ml na faixa de uns R$ 2.200. Nossa! Tá? Aí tu já pensou ter que fazer um medicamento desse, um acesso a um medicamento desse por mês? Aí dependendo da dose, da quantidade? Sim, sim. Aí tem outra forma de você conseguir também o canabidiol. Qual que é? Importando. É mais caro.
Ou não? Agora que eu vou quebrar essa objeção. Absolutamente. Não, eu tô falando isso porque também eu tava vendo alguns produtos agora que você compra na internet também, aí você tem essa falsa impressão. Outro dia eu fui na internet comprar um produto, eu digo, isso é muito mais barato. Aí quando eu compro, aí tem a questão de você esperar. Mas aí eu vejo que é muito mais, compensa, né? Sim, porque aí essa RDC de dezembro de 2019 colocou o canabidiol na drogaria. A RDC de janeiro de 2020, a 335, ela melhora muito essa RDC 15, que era de 2015. Em 2015, para um médico prescrever um canabidiol importado, ele precisava de uma receita, ele tinha que fazer um termo de compromisso que os pais ou o responsável ou o paciente assinava, e mais um relatório para a Anvisa, um relatório que ele tinha que detalhar todo o tratamento do paciente. Tá, ele juntava esses documentos, o paciente ou o responsável dava entrada numa autorização na Anvisa, preenchia um formulário imenso que demorava 70 dias para sair. Com essa autorização, aí importava. A RDC de janeiro de 2020, ela veio e quebrou isso. Somente com uma receita médica, o médico faz a prescrição, entrega para o paciente preenche lá em 5 minutos, 10 minutos, preenche na Anvisa um cadastro. Essa autorização sai em 5, 10 dias no máximo. Aí ele já está apto a importar o produto. Então está muito mais ágil, desburocratizou bastante, avançou muito. Tá? Então, para Manaus, esse processo todo aí, vamos colocar, dá uns 20 dias entre a pessoa entrar na Anvisa, sair a autorização, comprar um medicamento e chegar na casa dele. Chega na casa do paciente. E fazendo agora um comparativo entre o valor da farmácia e o valor do importado, quanto que sai? O produto que eu represento, que é o Canamedes, ele está $150. O dólar de hoje dá na faixa de uns R$800. Então, entendi. Muito diferente. Muito diferente. E aí, tem uma pergunta que a gente formulou aqui, que é porque os nomes são muito complicados, a gente tem que ler, né? Qual é a diferença entre o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol? O THC, ele tem ação alucinógena, né? Ele impacta sobre as visões, sobre os sentimentos. Então, você perde a noção de tempo, de espaço. É a droga, vamos dizer assim, da maconha. Só que em altas concentrações. Né? E o canabidiol, ele não tem essa ação. O canabidiol, ele tem o CBD, ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente, né? E uma ação que vai contrapor o THC. Então, quando o THC está muito alto no cérebro, o canabidiol ele concorre com o THC no receptor cerebral e desloca o THC. Então, por isso que não se tem overdose de maconha, porque o CBD, ele e o THC se autorregulam. Né? E o CBD também, ele tem uma ação, além da ação anti-inflamatória, uma ação mais, o THC tem uma ação central, o CBD ele tem uma ação mais periférica, tá? Principalmente na questão imunológica, que é muito importante, né? Que eu falei tanto da imunidade a curto prazo, quanto a imunidade para não se pegar doenças, né? Quanto na imunidade para doenças autoimunes. Ele regula muito isso, o canabidiol. Né? E o canabidiol também, ele entra na questão da epilepsia, né? Que ele regula também essa questão do cerebral e melhora muito as crises, enfim. Com a experiência que você tem, André, durante esse tempo todo trabalhando com esse medicamento, como você avalia, qual que você acha mesmo, né? Que a gente vá conseguir ter, por exemplo, o acesso a esse medicamento com o Multilex, sem tantos problemas, sem tanta burocracia? Eu acho que é inevitável, é um caminho sem volta, né? Isso aí é uma questão de tempo, de se popularizando. Sabe, é muito difícil. Você acha que está mais próximo ou está distante? Muito mais próximo. Só de já ter isso na drogaria, já é uma evolução muito grande. Né? Para que há 6 anos era proibido até importar, não podia nem ter, hoje tem na drogaria, apesar do valor, né? já se tem disponível. Né? Eu acho que avançando pesquisas, quanto mais disseminação de conhecimento, mais prescrição do médico, mais gente utilizando, relatando, isso aí é inevitável, é um caminho sem volta. Então agora a gente vai falar sobre essas legislações, né? Fala um pouco como está essa condução para legalizar. Eu quero ter acesso a esse medicamento. Como é que eu faço para me legalizar? O acesso é como
Tem duas maneiras. Primeiro, o médico, se você quiser o da drogaria, ele passa uma receita, prescreve uma receita azul, a mesma do Rivotril, você vai na receita da drogaria, retém, pronto. A segunda maneira é importando. O médico faz uma prescrição branca, normal, não tem nenhum segredo, entrega para o paciente entra na Anvisa, preenche a solicitação de autorização, essa autorização sai em média de 7 dias, 5 dias, ele vai com essa autorização e munido de alguns documentos, ele faz a importação, chega na casa dele. Está muito simples. Isso deixou muito mais claro, você já tinha até citado e agora a gente reforçou, né? E falando agora sobre a qualidade, né, do óleo rico em cannabis, como identificar o produto idôneo e de procedência? Porque agora a gente está falando sobre a qualidade, né? Uhum. O principal, sabe, que a gente vê é dele ter um laudo que ele foi analisado, tá, para uma empresa terceirizada, tá? Porque não adianta nada eu fabricar um produto e não ter nada que me respalde da qualidade dele. Então, o produto que a gente fabrica lá, inclusive a fábrica é lá no Colorado, nos Estados Unidos, né, ele é certificado, tem vários certificados. Certificado kosher, por exemplo. O que é o certificado kosher? Tem alguns judeus ortodoxos que só compram produtos que tenham esse certificado, tá? Então ele é livre de metais pesados, é um produto que tem que ter uma palatabilidade boa, né? Porque tem alguns produtos que você praticamente parece que está tomando mato, né? Tem muito. Isso prejudica muito a administração, às vezes para um autista, para um paciente de Alzheimer, que já tem essa resistência, né, ao medicamento. Então, o que mais que a gente pode dizer? Alguém que te forneça informações, que esteja atrás do produto, que te forneça informações, que tenha aparato técnico científico para te orientar, para te fomentar de informações a respeito do produto, porque a gente trabalha muito com o médico, no sentido de quê? De dar esse auxílio para o médico na questão do tratamento, porque o médico prescreve, acompanha e tudo, mas a gente entende que nós podemos ajudar muito nessa questão do tratamento. Você sabe que hoje, mais do que nunca, com esse acesso às informações, muitas informações elas vêm como fake news. E os picaretas, eles estão aí, né? Então, assim, às vezes você vê a dificuldade, o próprio valor para poder pagar um medicamento como esse, aí tu vai buscando outros caminhos. E aí vai conhecendo pessoas que te indicam uma outra pessoa e você acha que realmente está comprando um produto que na verdade não é. E pode trazer uma série de consequências. Então, acho que é importante. Hoje, quais são... você vai falar sobre o seu, que com certeza, né, você está aqui, é um estudioso dessa área, um farmacêutico, eu acho que podia até deixar o contato, né, eu acho que isso é importante para as pessoas poderem ter acesso, entrar em contato, verificar onde elas podem acessar. E eu também deixar o seu próprio contato, né, para entrar em contato com você aqui, que é para as pessoas saberem como realmente chegar a um produto com eficácia e com garantia. Obrigado, Érica. Eu tenho até uma historinha de produto, né, fake. Uma grande amiga que o médico prescreveu, tinha pouco tempo que eu estava trabalhando com isso. Ela, não, André, o seu é muito caro, eu moro lá em Letícia, eu vou comprar lá mesmo e tal, na fronteira e tudo. Eu falei, faz o seguinte, eu sou seu amigo, manda o rótulo para mim desse produto, então, para eu ver, né, para eu avaliar e tal. Mas quanto que é? Não, é R$250. Tá bom, manda o rótulo para mim. Ela mandou, falei, parabéns, você comprou o azeite mais caro da sua vida. 30 ml de azeite, você pagou R$250, que estava seed oil, o óleo da semente. A semente não tem canabinoide. Então, seed oil de cânhamo, tudo bem, mas de que parte que é? Da semente. Então, a semente não tem canabinoide. Falei, beleza, faz uma salada que fica uma delícia. É importante a gente estar colocando isso aqui, né? Porque eu acho que a gente aí depois não tem o que você esperava como uma forma de tratamento e aí não vai dar garantia para outro tipo de medicamento. 250, aí fala, eu não acredito, resultado, teve que comprar de novo, né? E você acha que à medida que for realmente legalizado, que o acesso for muito mais democrático a esse medicamento, a cannabis, você acha que o preço, por exemplo, tende a diminuir? Sem dúvida. Tem outro acesso que está muito divulgado, que tem muita gente conseguindo através de judicialização.
né? Pessoas entram na justiça e tudo, entra na justiça ou plano de saúde, ou o próprio governo, ou o próprio governo municipal, estadual. Isso está muito difundido. Assim como pessoas entram na justiça para tratamento de altos custos, de câncer, de outras doenças, né? A cannabis é uma realidade também. E para a gente já ir finalizando a nossa entrevista aqui, a gente está falando sobre o contexto político. Você é procurado por movimentos, por grupo de mulheres que estão à frente em busca, né, da legalização, principalmente para a situação de algumas doenças. Como é que é esse contato e a sua relação com esse público? A gente, na verdade, eu também procuro, né? Justamente para colocar essas informações valiosas, para poder, para a gente conseguir fornecer isso, deixar com que as pessoas tenham opção, né? Eu falo muito isso com os médicos que a gente visita e tudo, que dê essa oportunidade para o paciente e para a família. Então, as instituições, eu costumo dar algumas palestras também, eu já falei para o pessoal de autista, já falei até na OAB, né, questão na OAB, nós já fizemos palestras no Conselho Regional de Farmácia, justamente para fazer isso aqui que você tá disponibilizando essas informações valiosas aqui. Parabéns, parabéns mesmo. E a forma da utilização da cannabis? Porque eu vi uma dúvida agora para mim, ela só é pela questão do óleo, como óleo, ou ela pode ser de outra forma também? Nos Estados Unidos, a cannabis é considerada um suplemento, não precisa nem de receita médica. É mesmo? Você compra igual compra ômega 3, por exemplo, você compra a cannabis lá. Então lá, até a nossa empresa, nós temos até linha veterinária, para você ter uma ideia. Cremes, emulsões, loções, shampoos, né? Mas no Brasil só é autorizada a importação do óleo e da cápsula. Só esses dois produtos. Só esses dois produtos. Sim. Então, você fica ligadinho que agora, né, a gente tem um farmacêutico que vai deixar o contato para você, né, tirar a dúvida ou procurar saber como fazer o uso dessa substância. Tá, joia. O meu Instagram é @d_de_escola_fiorini, @defiorini. O Instagram da nossa empresa é @canamedes, com 2 N's, .brasil, @canamedes.brasil. Aí eu vou deixar esse espaço aqui, se você quiser complementar alguma coisa, trazer uma outra informação. Eu vou finalizar com uma frase do Siddhartha Ribeiro. Ele é um estudioso, um neurocientista, impactante, sabe? Tanto é que eu termino minhas palestras com essa frase. A cannabis está para o século XXI, assim como o antibiótico esteve para o século XX. E assim a gente finaliza essa entrevista para você aqui no Convergente.